A fronteira final, como sabemos, é uma região que ainda não exploramos completamente. Embora os cientistas tenham feito grandes descobertas em nossa galáxia natal, a Via Láctea, a maioria dessas descobertas foi feita por máquinas construídas pela NASA, e algumas dessas máquinas gravaram seus nomes nos livros de história. Entre essas máquinas estão a Voyager 1 e a Voyager 2. Embora essas duas sondas tenham feito descobertas por anos, elas finalmente encontraram e entraram em contato com algo aterrorizante no espaço, o que enviou um aviso de volta aos cientistas da NASA. Com o que esses exploradores espaciais entraram em contato e que efeito isso teria para todos que vivem na Terra? Junte-se a nós, enquanto exploramos o aviso aterrorizante da Voyager de que algo acabou de fazer contato no espaço. Lançadas no verão de 1977, as duas sondas interestelares começaram a fazer história ao deixar a Terra no espaço. 45 anos mais tarde, essas sondas do tamanho de um carro ainda estão viajando e fazendo mais descobertas para a NASA. Ao contrário de seus nomes, a Voyager 2 foi a primeira sonda a ser lançada, enquanto a Voyager 1, a gêmea, foi lançada algumas semanas depois. Estes exploradores espaciais estão equipados com uma antena de 12 pés, montada em cada uma delas. E elas tinham uma missão declarada para elas durante o seu primeiro lançamento. Esta missão era visitar os gigantes do gás no espaço e enviar as informações sobre eles de volta para casa. Depois que completaram as missões, a espaçonave mudaria de rumo. Entretanto, a divergência destas sondas espaciais acabou sendo uma conquista histórica, pois elas aproveitaram a rara formação planetária que aconteceu na época. A espaçonave voou por Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, tirou fotos hipnotizantes, algo que qualquer outra espaçonave não fez de forma eficiente. Como elas tiraram mais imagens, elas enviaram informações para os cientistas da NASA que as estudaram. As sondas também descobriram as luas do planeta e anexaram fotos suficientes dessas luas antes de enviá-las de volta para a NASA. No final do ano de 1989, a missão foi concluída, ou assim pensaram os cientistas. A Voyager 1 colocou a cobertura no bolo ao tirar uma foto do nosso mundo em 1990, apelidada de Pale Blue Dot, pelo astrônomo e comunicador científico Carl Sagan. Depois que estas fotos históricas foram tiradas, os oficiais da NASA decidiram enviar a Voyager 1 em direção ao espaço exterior, onde ela entrou em contato com algo diferente. Isso fez com que a aeronave enviasse mensagens de volta aos cientistas, que ficaram perplexos com esta descoberta. Quando os cientistas verificaram a leitura do sistema de articulação e controle da altitude da espaçonave, eles viram que o movimento e a orientação da espaçonave não estavam alinhados. Este desenvolvimento imprevisto fez com que a equipe de cientistas que lidam com o movimento da Voyager 1 concluísse que a espaçonave não entendia sua localização no espaço. Os cientistas assumiram isso já que o AACS permite que a espaçonave envie dados sobre o ambiente no qual está localizada para a NASA. Com este mau funcionamento, a espaçonave não pôde enviar seus dados corretos, o que a tornou uma grande preocupação para os oficiais. Suzanne Dodd, uma gerente de projeto que tinha começado a trabalhar no laboratório de propulsão a jato da NASA em 1984, comentou sobre o mau funcionamento da espaçonave. Ela diz que este incidente não é exatamente um mistério, a julgar pelo estágio atual desta missão Voyager. Ela disse: as duas naves têm 45 anos de idade, muito além do que os planejadores da missão prepararam. Pensando que os problemas também poderiam estar afetando a nave espacial gêmea, a Voyager 2 foi verificada para detectar possíveis anomalias relacionadas à Voyager 1. Quando a Voyager 2 foi inspecionada, testes e dados revertidos da espaçonave indicaram que suas operações eram completamente normais. Depois de reunir todos os dados e tentar descobrir o que deu errado com a Voyager 1, os cientistas descobriram que o sistema de articulação e controle de altitude da Voyager 1 estava transmitindo dados gerados aleatoriamente. Estes dados precisam explicar exatamente o que está acontecendo na sonda interestelar. Existem 3 sistemas de computador na Voyager 1. De todos os 3 sistemas de computador, há um que controla a orientação da espaçonave. A orientação da espaçonave mantém a antena da Voyager direcionada para a Terra para que os dados continuem voltando para a NASA. O mesmo computador também é responsável por controlar os propulsores da espaçonave. Quando os cientistas verificaram estes dados, eles viram que os sinais de telemetria do computador não faziam sentido. Os sinais do computador estavam produzindo ou todos os zeros ou o número 377. No entanto, Dodd mencionou que enquanto esta anomalia do sistema não fizer a velha nave entrar no modo seguro, ela diz que tudo ainda está bem com a espaçonave. Dodd continuou dizendo que se a espaçonave tivesse um problema maior, a equipe teria começado a experimentar um declínio no sinal vindo da espaçonave. Não houve nenhum declínio ou degradação, o que parecia ser um bom sinal então. A espaçonave foi diagnosticada e a execução do diagnóstico veio em 2 partes. O primeiro passo foi descobrir a raiz do problema sobre a espaçonave ou mudar os detalhes para alguns dos equipamentos de reserva. Ainda assim,
Uma coisa era certa sobre a espaçonave Voyager. Apesar de seu problema atual, ela continuaria a ser operada. Com os passos para resolver o problema da espaçonave no espaço, engenheiros e cientistas da NASA analisaram a situação e mergulharam para resolver o problema. Os resultados do diagnóstico mostraram que o sistema de articulação e controle de altitude teria enviado dados de telemetria para um computador de bordo que tinha parado de funcionar há alguns anos. O envio de informações para um computador que não funcionava não era bom o suficiente, então o computador corrompeu a informação, levando a todos os zeros, ou o número 377 visto na NASA. Tendo visto a situação, a equipe de cientistas encontrou soluções que resolveriam o problema da nave espacial e não colocariam em risco seu bem-estar. Os cientistas então se moveram comandando o sistema de articulação e controle da altitude para continuar enviando dados de volta para o computador como antes. A solução funcionou como o sistema da sonda interestelar, que voltou às suas funções ideais, e os dados foram enviados novamente para o computador certo. Apesar disso, os cientistas ainda não descobriram por que o AACS começou a encaminhar dados de telemetria para o computador errado. Alguns dos cientistas da equipe sentem que o problema deve ter sido causado por um erro de um comando defeituoso gerado por outro computador na espaçonave. Se esse fosse realmente o problema, seria certo que isso estaria vindo de um lugar diferente na espaçonave. A equipe de cientistas também acredita que esta questão não ameaçaria a saúde e o futuro a longo prazo da Voyager 1. E eles ainda não parariam até descobrirem por que os dados inválidos eram derivados do sistema da espaçonave. Estamos felizes em ter a telemetria de volta, disse Dodd, quando ela anunciou a correção da nave espacial. Vamos fazer uma leitura completa da memória do AACS e avaliar tudo o que ele tem feito. Isso nos ajudará a tentar entender o problema que causou a questão da telemetria em primeiro lugar. Portanto, estamos cautelosamente otimistas, mas ainda temos mais investigações a fazer. Ouvimos os cientistas e lemos em livros que nosso sistema solar não tem limites. Mas a nave espacial Voyager desmascarou isso ao entrar em contato com um dos limites no espaço. Nos anos 2000, a espaçonave cruzou uma região no espaço conhecida como choque de terminação. Choque de terminação é uma região onde as partículas do vento solar são desaceleradas, abaixo da velocidade do som. Isso resulta da pressão dos campos de gás e magnéticos no espaço interestelar. As sondas espaciais atravessaram a heliopausa na década de 2020, a região que estabelece uma fronteira entre o vento interestelar e o vento solar. Surpreendentemente, existem outros limites com os quais eles entraram em contato. A Voyager 1 e a Voyager 2 foram construídas para funcionar com diferentes fontes de energia. Estes sistemas de energia nuclear os mantiveram flutuando e explorando o espaço durante os últimos 45 anos. As sondas espaciais Voyager são alimentadas por geradores termoelétricos radioisótopos conhecidos como RTGs. O gerador é o que transforma o calor da decadência do material radioativo em eletricidade, o que alimenta a nave espacial Voyager. Embora a Voyager 2 da NASA tenha sido lançada antes da Voyager 1, a Voyager 1 saiu da cintura de asteroides mais rapidamente do que a sua sonda gêmea, depois de tomar uma rota mais rápida. Ela ultrapassou em 15 de dezembro de 1977. A Voyager 1 iniciou sua missão de imagem Jovian em abril de 1978, quando estava a 165 milhões de milhas de distância da Terra. Quando os cientistas estudaram as imagens enviadas de volta em janeiro de 1979 pela nave espacial, eles a compararam com os voos pioneiros que aconteceram entre 1973 e 1974. As imagens mostraram que a atmosfera de Júpiter era mais turbulenta do que as imagens dos primeiros voos. Também explorou o planeta de Io, onde tirou fotos do planeta e as enviou de volta aos cientistas. As imagens mostravam uma estranha mistura de mundos amarelos, laranja e marrons, com pelo menos 8 vulcões ativos. Estes vulcões foram vistos a lançar materiais no espaço, o tornando um dos corpos planetários mais ativos geologicamente no Sistema Solar. A descoberta dos componentes deste planeta pela Voyager 1 sugere a razão para o enxofre e o oxigênio encontrados no espaço Jovian. Enquanto continuava sua exploração, ela descobriu 2 luas, Theebe e Metis. Mas isso não é tudo. Quando a sonda espacial chegou a Júpiter, ela explorou o planeta gigante, sua magnetosfera e suas luas de forma mais eficiente. A Voyager explorou o planeta mais do que a nave espacial pioneira antes dela. Ela viu que a atmosfera de Júpiter era mais ativa em comparação com os registros feitos pelas Pioneers 10 e 11. Esta descoberta fez com que os cientistas revisitassem os modelos atmosféricos anteriores que não conseguiam explicar as novas características. Uma das coisas interessantes sobre a viagem da Voyager 1 a Júpiter foi o anel fino encontrado ao redor do planeta. Essa descoberta fez de Júpiter o segundo planeta conhecido a ter um anel. Outra descoberta foi em Io. A Voyager 1 descobriu que Io tem vulcões extremamente ativos. Estes vulcões são alimentados pelo calor gerado pelo alongamento e relaxamento da Lua, que perdura a cada 42 horas. Isto acontece quando sua órbita elíptica o aproxima e o afasta de Júpiter.
Esta notável descoberta da Voyager 1 revolucionou os conceitos dos cientistas sobre as luas dos planetas exteriores. Após estudar Júpiter, a Voyager 2 usou o planeta como um trampolim para Saturno, usando a técnica de ajuda à gravidade. A espaçonave tirou fotos das luas Europa, Callisto, Amalthea e Io. As imagens destas luas deram um detalhe correto de seu terreno pela primeira vez. Quando a espaçonave se aproximou de Saturno, em 1979, encontrou 5 luas novas. Durante seu voo, ela fotografou as 5 luas de Saturno, Titã, Mimas, Encéladus, Tétis, Dione e Rhea. Quando as luas foram estudadas, todas as luas pareciam ser compostas principalmente de gelo de água. A Voyager 1 foi a segunda nave espacial a visitar Saturno. Em sua visita, ela explorou o planeta e seus anéis, luas e campo magnético efetivamente, ao contrário de sua predecessora, Pioneer 11. Agora, a Interestelar fez todas as suas conquistas e cumpriu todas as metas estabelecidas, exceto por seu fotopolarímetro, que não funcionou. O fotopolarímetro é um dos 11 experimentos científicos conduzidos pela nave espacial Voyager. Ele é projetado de forma a detectar produtos químicos de superfície e atmosféricos, o que motivou seu uso em Júpiter e suas luas. Conforme avançava em suas explorações, a espaçonave encontrou 3 novas luas: Prometeu, Pandora e Atlas. Pandora é a lua pastora, que mantém o anel F bem definido, e Atlas é a lua que simplesmente pastoreia o anel A. A espaçonave tirou imagem das luas Mimas, Dione, Rhea, Enceladus e Tétis. Estas imagens mostraram as belas estruturas do bom, complexo e maravilhoso sistema de anéis de Saturno e adicionaram o anel G à conhecida lista de anéis. A descoberta mais interessante da Voyager 1 tem que ser Titã, que passou em 12 de novembro de 1979 a cerca de 4.000 quilômetros. As imagens tiradas mostraram uma atmosfera espessa que cobria a superfície do planeta. Mas depois de bisbilhotar, a nave espacial viu que a atmosfera da Lua era composta de 90% de nitrogênio. A pressão e a temperatura na superfície de Titã era de 1,6 atmosferas e menos 292 graus Fahrenheit, respectivamente. Quando os cientistas estudaram a atmosfera de Titã, os resultados do planeta sugeriram que ele poderia ser o primeiro corpo no sistema solar além da Terra que tinha líquido em sua superfície. Os resultados também indicaram a presença de metano, nitrogênio e hidrocarbonetos mais complexos no planeta. Estas descobertas significaram que reações químicas prebióticas eram possíveis no planeta. Assim como a Voyager 1 usou a gravidade de Júpiter para ajudar a alcançar Saturno, a espaçonave usou uma ajuda da gravidade em Saturno para ajudar a mudar o seu curso e aumentar a sua velocidade. Isso deu à espaçonave uma trajetória para voar para fora do nosso sistema solar. Com 4 instrumentos operando na Voyager 1 e 5 na Voyager 2, ambas as sondas espaciais receberam um propósito diferente. Desde sua primeira missão, a espaçonave foi encarregada de tomar nota do seu ambiente. Isto inclui a medição da força do campo magnético na área, a densidade do plasma ao redor da espaçonave e a direção das partículas carregadas na localização da espaçonave. O objetivo desta nova missão dada às sondas espaciais Voyager é medir os efeitos do Sol à medida que as sondas espaciais se aventuram mais profundamente no espaço e mais longe da Terra. Com isso, cientistas e pesquisadores da missão interestelar da Voyager no laboratório de propulsão a jato aprenderiam mais sobre o espaço interestelar e como a heliosfera do Sol interage. Desde o lançamento da Voyager há 45 anos, as 2 sondas interestelares percorreram uma distância que nenhuma outra nave espacial atingiu. A Voyager 1 está a 14,6 bilhões de milhas da Terra, enquanto a Voyager 2 está a 2,1 bilhões de milhas de distância. Um recorde invicto foi alcançado pelas 2 naves espaciais feitas pela humanidade. É um coda notável para sua missão, anos depois que a nave completou as principais metas que a levaram ao espaço. A missão inicial deveria durar 4 anos, e agora as sondas espaciais estão completando 45 anos. Apesar desta conquista recorde, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, continua a rastrear a sua jornada e continuam respondendo e enviando informações sobre seu ambiente de volta para a NASA. Entretanto, as sondas espaciais receberam outro propósito, embutido na espaçonave bem antes do lançamento. As Voyagers foram construídas para carregar um registro Holden. Esse registro dourado contém uma mensagem da Terra e é enviado no caso de qualquer alienígena, além do nosso sistema solar, descobrir uma das Voyagers e decidir passar por ela. O disco dourado é feito de metal e parece um vinil. Ele foi construído por uma equipe de cientistas notáveis como Carl Sagan e Frank Drake. O disco de ouro contém várias coisas terrenas como músicas, sons da natureza, mensagens e fotos. Os cientistas também reuniram instruções sobre como operar o disco de ouro caso alguma vez ele seja encontrado. Esse projeto foi adicionado à missão Voyager para que ela continuasse e contasse uma história sobre a humanidade e o que os humanos imaginavam.
No disco de ouro, a música de Beck e Chuck Natter foram adicionadas, incluindo imagens de famílias, casas e avanços tecnológicos que os cientistas alcançaram. John Lomberg, um cientista, artista e designer da equipe Golden Records, explicou o propósito que a NASA tenta alcançar com o disco de ouro. Ele explicou as razões para a criação do disco de ouro, para responder a perguntas que teríamos. Ele explicou ainda que o álbum de ouro é como um autorretrato de tudo aqui na Terra e responderia a todas as perguntas a serem feitas por qualquer alienígena que descubra as sondas espaciais. Ele também apontou que os registros não são projetados para prelúdio do primeiro contato na busca de inteligência extraterrestre. Os registros dourados podem ser encontrados daqui a milhões de anos, talvez quando as civilizações humanas não existirem mais. Naquela época, seria mais como encontrar um fóssil. Seria como uma lembrança de que já estivemos aqui, da mesma forma como descobrimos os dinossauros. As sondas Voyager foram precedidas pelas missões Pioneer. As missões Pioneers carregavam pequenas placas de metal com mensagens simbólicas. Embora os sistemas Pioneers não estejam mais funcionando, nenhuma outra missão espacial incorporou um registro similar da humanidade desde então. A New Horizon da NASA tentou oferecer outra chance ao sistema Pioneer quando voou para Plutão em 2015. Quando o artista científico Lomberg foi questionado sobre o incidente, ele disse que era uma oportunidade perdida. Ele propôs outra sugestão, no entanto, que ainda poderia ser possível enviar uma mensagem digital para o computador da nave espacial. Isso seria durável, mas não o tempo quanto os Golden Records. Cada um dos discos de ouro da Voyager consiste de 115 fotografias codificadas analogicamente, saudações em 55 idiomas diferentes e uma montagem de 12 minutos de sons diferentes da Terra. Além disso, estas sondas espaciais carregam 90 minutos de música neste disco de ouro da Voyager. Mas estas não são as únicas coisas no disco. A equipe que montou sentiu que era importante transmitir informalmente sobre a anatomia humana, então eles desenharam diagramas da edição de 1978 da World Book Encyclopedia. A NASA também incluiu a silhueta de um homem e de uma mulher grávida. Afinal de contas, o disco de ouro é o nosso autorretrato. Enquanto tentavam explicar a reprodução, a NASA aprovou um desenho dos órgãos humanos e imagens que explicam o conceito de parto. A foto usada pela NASA para retratar o parto foi a famosa fotografia do filho de Wayne F. Miller. Além disso, a NASA e os especialistas em discos de ouro escolheram silhuetas das duas figuras, um homem e uma mulher e um feto posicionado dentro do útero da mulher. A foto foi apresentada na exposição da família dos homens de Edward Steichen em 1955. A National Aeronautics and Space Administration, a NASA, também adicionou detalhes sobre como nós humanos vivemos, como uma demonstração de como comemos e bebemos. Quando os produtores tiverem problemas para obter uma imagem específica em bibliotecas de imagens de diferentes organizações, a NASA e os especialistas no disco vão criar uma versão para o disco de ouro. Eles tentaram explicar as funções de boca, para qual tinha uma imagem estranha, mas informativa de uma mulher lambendo e saboreando um sorvete. Há também uma fotografia de um homem dando uma mordida enorme em um sanduíche e um homem de aparência sedenta bebendo água em enormes quantidades em um jarro. As informações sobre o corpo humano não eram a única forma de fotos carregadas na Golden Records. Algumas imagens foram escolhidas com base nas gravações que eles estabeleceram, não com base na estética, mas na quantidade de informação que elas passam e na clareza que vem junto com a imagem. Parece estranho que uma ilustração pictórica de velocistas olímpicos estivesse entre as informações compiladas no disco. Isto porque a fotografia mostra várias raças de humanos, explica a natureza muscular da perna humana e como é usada como uma forma de competição e entretenimento. Mas, no entanto, as fotos informativas não foram as únicas informações que fizeram o disco de ouro. A equipe responsável pelos detalhes nos Golden Records adicionou artefatos como também o Taj Mahal. Isto porque fotografias de cabanas, casas e paisagens urbanas foram incluídas no disco de ouro, de modo que ele serviria como uma visão geral dos tipos de edifícios construídos aqui na Terra. E para este propósito, o Taj Mahal foi escolhido como um exemplo de arquitetura muito impressionante. Isto parece desconcertante em comparação com os outros tipos de edifícios e monumentos. No entanto, o Taj Mahal foi escolhido sobre enormes edifícios de definição como catedrais, pirâmides maias e outras estruturas. Isso porque o imperador Mughal Shah Jahan construiu o Taj Mahal em homenagem à sua falecida esposa Mumtaz Mahal, e não para um deus. Nos discos de ouro, 3/4 do disco eram dedicados à música e sons de todos os tipos, então a arte visual não era exatamente uma prioridade para a equipe que a colocou junto. Apesar disso, algumas fotografias tiradas pelo fotógrafo icônico Assam Adams foram selecionadas para serem incluídas nos discos de ouro. Elas foram selecionadas não apenas por causa das fotografias em si, mas pelos detalhes capturados dentro das molduras.
Uma dessas imagens é a Golden Gate Bridge, da vizinha Baker Beach. A imagem foi escolhida porque foi pensada para mostrar claramente como uma ponte suspensa ligava dois pedaços de terra separados pela água. O som de um automóvel também foi incluído na montagem sonora do disco, mas os produtores não puderam sobrepor os sons e imagens. A espaçonave Voyager criou uma bela influência na exploração espacial desde sua primeira descoberta. O sucesso deles inspirou a NASA e outras agências a visitarem outros planetas novamente. Planetas como Júpiter, Saturno e suas inúmeras luas foram visitados novamente e estudados. Estas missões apresentaram Galileu, Juno, Cassini e também o Huygens da Agência Espacial Europeia. Novas sondas também foram adicionadas às missões subsequentes, como a Europa Clipper, Dragonfly, a JUICE da ESA e viagens em potencial para Urano e a Lua Encéladus de Saturno. A nave espacial interestelar não esteve apenas numa enorme influência na exploração espacial, mas também influenciou a cultura pop. O primeiro filme de Star Trek, de 1979, apresentou um alienígena chamado V'Ger, que na verdade é a Voyager 6 fictício alterada. A nave espacial Voyager e os discos de ouro também foram discutidos em programas da TV como Saturday Night Live, do West Wing e também a série famosa Arquivo X. O compositor Dario Marianelli até mesmo escreveu um concerto de violino inspirado na Voyager. Os cientistas acreditam que a nave espacial Voyager pode parar de trabalhar nesta década após 45 anos de serviço e dando aos cientistas as maiores descobertas já conhecidas pela humanidade. É conhecida como um presente para a ciência, que continuaria dando até o último momento. E a gente espera poder descobrir muito mais antes que esse momento chegue ao fim. Deixe a gente saber aí os seus pensamentos na seção de comentários.